Pessoal, vamos retornar aqui o nosso estudo de ponteiro. Só continuando o exemplo que nós fizemos antes do intervalo, eu vou fazer a comparação dos ponteiros para vocês verem que é possível fazer a verificação se é igual ou se é diferente. Tá? Então, usando aqui o mesmo exemplo, tá? Onde que eu associei, né? Onde que eu falei assim, olha, o endereço do ponteiro A é igual ao ponteiro B, nesse momento aqui já é possível fazer essa comparação, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, if ponteiro A igual a ponteiro B, eu vou mostrar uma mensagem aqui na tela. Ponteiros apontam para o mesmo endereço, tá? Estou utilizando o operador de igualdade. Ó, ponteiros apontam para o mesmo endereço, tá? Se eu faço isso aqui antes, eu vou testar se eles são diferentes. Ó, aqui eu estou testando antes de jogar o endereço do ponteiro B para o ponteiro A, tá? Então eles são diferentes. Vamos testar aqui, ó. Ponteiros são diferentes, tá? Depois quando eu jogo o B para dentro de A, aí sim eu posso falar ponteiros apontam para o mesmo endereço, tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Operação com ponteiros, tanto operação aritmética quanto operações relacionais, operações lógicas. Ok? Então vamos continuar aqui. Tá? Funções, chamada por referência. Então, uma das principais funções, utilizações de ponteiro é conseguir passar um parâmetro como referência para uma função. Tá? Geralmente uma função ela retorna só um valor, né? Retorna, por exemplo, um int, um float, coisas do tipo. Porém, se eu quero retornar mais de um valor, ou se eu quero retornar, né, se eu quero manter ali o valor atualizado, eu utilizo o recurso de ponteiros utilizando funções. Então, quando fazemos a chamada de uma função, podemos passar argumentos, caso existam num processo conhecido como chamada por valor. Tá? Então, eu vou criar, na verdade, uma cópia daquele valor, daquela variável que eu passei para dentro da função. Esse processo é caracterizado por copiar os valores dos argumentos para os parâmetros da função. Eu faço uma cópia. Tá? Outro método de passar um valor para a função é denominado chamada por referência. Então, o que significa isso? O valor modificado dentro da função vai ser atualizado pela função, porém, o método que chamou aquela função vai ter ali o valor atualizado daquele valor. Então, o parâmetro e a variável vão se manter, porque a gente está passando como um ponteiro. Tá? Então, notem aqui essas duas funções. Eu tenho uma função chamada soma10, que recebe um parâmetro inteiro do tipo x. Então eu faço assim, x igual a x mais 10. Vou imprimir o valor, tá? Vou retornar. Legal? Aqui eu tenho uma função, uma variação desse soma10, que é o soma10p. Então o que eu estou passando aqui para essa função? Como eu estou passando aqui por parâmetro? Int ponteiro x, certo? Então, aqui eu vou fazer a soma utilizando o ponteiro, ou o endereço do ponteiro. Então aqui, ó,
asterisco x mais 10. Tá? E a chamada do método main vai ser assim, ó. Vou definir um número, vou informar um número, né? E eu vou chamar a soma 10. Depois eu vou chamar a soma 10 ponteiro. Notem que na hora que eu chamo a soma 10 ponteiro, eu vou passar o endereço do número. Eu não vou passar o número, eu vou passar o endereço do número. Então, o que vai acontecer? Esse número vai ser atualizado. Vamos fazer esse teste para entender melhor? Então, vou fazer assim, pessoal. Deixa eu ver só exatamente. Void soma 10 int x, certo? Vou fazer assim. X igual a x mais 10. X igual a x mais 10. E aí eu vou imprimir aqui, ó. Printf soma 10 igual, né? Vamos imprimir aqui o valor de x, é um inteiro, então por isso que eu estou usando percentual i, tá? E aqui eu não vou retornar nada, só return. Tá? E vamos criar a segunda função, soma 10p de ponteiro. Aqui, no nosso caso, vamos passar um ponteiro, tá? Ó, vamos passar um ponteiro do tipo inteiro. Legal? E aí, como que nós vamos fazer? Vamos fazer a soma do valor que está apontando o ponteiro, né? Então, vou fazer assim, ponteiro de x igual ao ponteiro de x mais 10, tá? E aí, eu vou fazer assim. Soma 10 ponteiro, né? A gente vai mostrar aqui o valor. Então, para utilizar o valor que está associado ao ponteiro, sempre usar o asterisco na frente. Legal? Então, aqui o main eu vou fazer da seguinte forma. Esse aqui é uma função que tem parâmetro por referência. E aqui é um parâmetro por valor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui chamada número. Vou jogar qualquer valor aqui para número, certo? E vou fazer assim. Printf número. E a gente vai imprimir. Percentual i, vamos pular linha. Vamos imprimir aqui o número, tá? Então, eu vou mostrar aqui antes da soma. Aí eu vou chamar o soma 10 aqui, ó. Soma 10. E eu vou passar o parâmetro como valor. Quando eu passo o parâmetro como valor, o parâmetro ele vai ser uma cópia. Ele não vai ter o mesmo endereço do que essa variável número. Então, essa variável número não vai ser alterada. Tá? Então, por exemplo, eu chamei o soma 10, tá? E se eu imprimir de novo, esse número vai se manter. Porém, se eu utilizar aqui a função que usa como ponteiro, eu estou utilizando um parâmetro como referência. Então, ao invés de passar aqui o valor da variável número, o que eu vou passar? O endereço da variável número. Então, para passar o endereço, eu utilizo o e-comercial.
Então o que acontece? Esse ponteiro, aqui, ponteiro x, vai fazer referência ao endereço da variável número. Então, quando ele atualizar aqui nesse momento, a variável número vai ser atualizada também. Tá? Então, vamos chamar duas vezes aqui para vocês verem. Só que é o soma 10p, tá? De ponteiro. Pessoal, dúvidas até aqui? Eu vou compilar. Eu vou chamar. Tá? Ó, 34 era no soma 10, o que ele fez? Ele pegou 34, somou mais 10, 44. Só que esse valor aqui está dentro da função somente, porque quando ele saiu da função, o número manteve-se em 34. Aí quando eu chamei aqui, utilizando o parâmetro por referência, aí eu acabei, assim, o x, né, o ponteiro x ficou com 44, que é a mesma coisa que o número, ó, 44, 44. Aí eu atualizo, somei mais 10, 54, 54, tá? Então, essa é a diferença de criar, né? Não sei o que está fechando. Essa é a diferença de criar uma função que recebe um parâmetro por valor, ele faz uma cópia e esse valor aqui fica independente, do que uma função que recebe um valor, né, um endereço, né, e trata ele como um ponteiro. Legal? Dúvidas, pessoal? Professor, Diga. ficou um pouco complexo, né? Mas é só para ver se eu entendi. Então, quando ele recebe a função recebe por valor, o que ele faz é fazer uma cópia daquele valor que foi passado, e aí ele faz a operação e depois, quando pede para imprimir de novo, ele foi alterado naquele momento e depois ele volta ao estado normal. Isso. Na verdade é outra variável. Tá? Ah, tá. E quando a gente passa por referência, ele acessa aquele local de memória que a gente tinha colocado, né, a variável e tinha indicado no valor e altera ali dentro. Exato. E depois, se a gente pedir para imprimir, ele vai manter a alteração que a gente fez. Perfeito. Exatamente isso. Tá? Ó que eu vou... Diga. Eu tenho uma pergunta a respeito dessa parte de ponteiros. Esse mesmo conceito de você pegar a variável que está alocada no ponteiro, ela também se aplica ao conceito de generation function, que você bota um asterisco e aí a função ela vai correr um passo de cada vez. É o mesmo conceito. Qual tipo de função que você falou? Função geradora, não sei o nome. É que eu não... Você pega a função e coloca um asterisco na frente. Aí ela... Na verdade, assim, nós temos... aqui é parâmetro por referência de função. Mas nós também podemos fazer a função como um ponteiro. Tá? Que é isso que você está falando. Tá? Então eu posso ter várias funções e o endereço da função na memória vai ser chamada. Tá? Então, sim, pode sim. Isso eu vou até apresentar na aula da semana que vem. É a mesma lógica. É o mesmo conceito aqui. Isso. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu fiz uma modificação porque eu vou mostrar o endereço também da variável, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Essa primeiro print aqui também eu vou mostrar o endereço. Só para vocês verem que é o mesmo endereço. Tá? Vamos lá. Ó, o número 34 está nessa variável aqui, ó, 62FE4C, tá? A variável número. Aí a variável x dentro da função soma 10, que está recebendo um parâmetro por valor, criou ali a variável x interna que está no endereço 62FE20, tá bem? Então são endereços diferentes.
Então o que aconteceu? Ele só fez uma cópia e associou o valor. Tá? Aí quando eu comecei a utilizar o ponteiro, né, passei como parâmetro o endereço da variável ao invés da própria variável, notem o que ele atualizou. 62FE4C, ó, que é a variável número. 62FE4C. 62FE4C. Então a gente foi atualizando, né, a variável número através do seu endereço. Tá bom. Professor, Diga. esses hexadecimais, isso aí, vamos dizer assim, é o endereço que o programa alocou. Aham. É. Aí o outro é o inteiro, aí tem na mesma locação e onde ele alocou o atualizado. Isso, exatamente. É o endereço da RAM. Aham. Ele vai atualizando com fórmula, tem que somar 10. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Valeu, professor. Legal. Boas perguntas. Bom, vamos continuar. Tá? Aqui tem um outro exemplo, mas eu posso passar 2 parâmetros, 3 parâmetros, não tem problema, tá? Nesse exemplo aqui, o que ele está fazendo? Ele vai trocar os valores do x para o y, tá? Aqui ele criou essa assinatura aqui porque ele deixou a função para baixo, tá? Digite o primeiro valor, ele armazenou em A, digite o segundo valor, armazenou em B, tá? E ele vai passar o endereço de A e o endereço de B, tá? Então qual que é a ideia? Inverter. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele está recebendo o endereço de A e o endereço de B. O endereço de A ele jogou nessa variável ptrx, o endereço de B jogou nessa ptry. Ali tem uma variável aqui de apoio, tá? Ele leu o valor que estava no A e jogou nessa auxiliar. Aí ele pegou o valor que estava no B, jogou dentro do A, e depois jogou o valor que estava aqui no auxiliar, que ele acabou perdendo, para dentro do B. E aí quando ele foi imprimir de volta, né, A e B estavam invertidos os valores. Mas é a mesma coisa, eu posso ter vários parâmetros aí por referência, chamada por referência. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Legal. Falta muito não, tá, pessoal? Só a parte aqui de vetores. Aí semana que vem a gente vai falar de funções como ponteiros e vamos ver outros recursos de ponteiros avançados. Tá bom? Os ponteiros também podem ser associados aos vetores. Tá? Então, arrays unidimensionais ou vetores, né, são um conjunto de dados do mesmo tipo que são armazenados em posições contíguas na memória. O que significa? Quando a gente cria um vetor, ele pega um endereço lá, sei lá, 10, e ele vai utilizando na sequência os endereços. Tá? Então vamos supor, é um número inteiro. O número inteiro vai de 4 em 4 bytes. Aí vamos supor que ele pegou do byte 8, aí ele pegou 8, 12, 16, 20, 24. Quando a gente cria um vetor e até mesmo uma matriz, ele usa esses endereços na sequência. Então, aí vem o pulo do gato lá que a gente viu lá da possibilidade de somar mais 4 posições, mais 8 posições. Por quê? Quando a gente cria um vetor, tá? Tipo inteiro, aí eu vou criar um ponteiro para esse vetor. Então, é do tipo inteiro, vou criar aqui um ponteiro do tipo inteiro. Na hora que eu associo o ponteiro, faltou o comercial aqui, ao vetor, o que acontece? Ele vai me passar a posição inicial do primeiro elemento. Ele vai passar o endereço do primeiro elemento. Então, caso eu queira, né, ler na sequência, sei lá, o terceiro elemento aqui, fazer referência ao terceiro elemento, aí eu vou ter que, por exemplo, somar mais ali 3 vezes para conseguir andar com o meu ponteiro. Tá? Então aqui um exemplo. Eu tenho a memória, tá? Então eu tenho o endereço 108, 112, 116. Né? Então o que vai acontecer? Quando eu vou criar o vetor,
ele pega um endereço contínuo, tá? Então, ó, V0 é a posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no meu vetor. E aqui são os valores que eu tenho associado. E o ponteiro vai fazer sempre referência ao primeiro item aqui do meu vetor. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Para obter o endereço de outro índice, é necessário utilizar o operador, né, do e-comercial. Portanto, as duas atribuições mostradas abaixo são equivalentes. Então, se eu faço assim, ó, ponteiro igual a V do vetor, ele vai me trazer a posição 0 do vetor. Que é a mesma coisa que se eu fizer assim, ó, ponteiro igual e-comercial V posição 0. Tá? Então, eu posso definir aqui para o ponteiro o índice, né? Por padrão, ele pega a posição 0, mas eu posso definir o índice a qual eu quero que o ponteiro aponte. Então, por exemplo, esse ponteiro está apontando aqui, né, para a posição 4 do meu vetor. Então, ele vai pegar, né, a posição 4, ele vai trazer aqui no endereço 124, por exemplo. Tá? Então, a gente pode, na verdade, em vez de ficar criando um ponteiro para cada posição, nós podemos fazer um cálculo. Tá? Então, assim, ponteiro mais n. O que é o n? O n aí é a quantidade, né, de números que você quer ir para frente. Quantidade de casas que você quer ir para frente. Então vamos supor, ponteiro n vezes 4. Eu quero andar 4 casas. Tá? Então ele vai somar ali as 4 casas e vai para 124. Tá? Então eu consigo, na verdade, andar dentro do vetor usando essa notação. Asterisco, né, aqui em cima, ó, asterisco pt mais n. Tá? Vamos fazer um teste? Deixa eu mostrar para vocês. Vou fazer um teste fixo, depois a gente faz esse outro teste aqui. Vou abrir um outro aqui. É um vetorzão. E mais ou menos o exemplo. Tá? Criei esse vetor do tipo inteiro. E vou criar esse ponteiro aqui, ó. Ponteiro P. Tá? Vou associar ponteiro P ao vetor. Tá? Efetivamente, o vetor ele é um endereço, tá, de um ponteiro. Então, por isso que se eu faço assim, P igual a V, o vetor ele é o início ele é considerado também um endereço. Tá? Então, se eu faço isso, é a mesma coisa que se eu fizer isso. Tá? Então, por exemplo, eu vou imprimir aqui, ó, printf. Vou pôr aqui posição, valor. Nosso vetor é do tipo inteiro, então vamos pôr o percentual aqui. Tá? Então a gente põe aqui, ó. Posição, eu quero a posição do ponteiro em si, tá? E eu quero o valor que está. Eu quero o valor que está dentro desse ponteiro, tá? Então, o ponteiro sem asterisco é o endereço e o ponteiro com asterisco ele traz o valor do endereço onde ele está associado. Beleza? Então eu vou compilar e vou executar. Ó, endereço 62FE30, valor
3. Olha lá. Valor 3 é a primeira posição. Tá vendo? Vamos supor que eu quero andar aqui com esse ponteiro. Deixa eu ver um jeito aqui. Deixa eu ver se assim vai dar certo, tá? Vamos supor que eu quero andar uma posição, tá? Eu pus aqui ponteiro mais 1, para ele andar um endereço. E aqui, efetivamente, ele vai fazer o ponteiro mais 1, mas por conta do asterisco ele vai pegar o valor. Então, o que ele vai ter que trazer? Número 2, tá? Olha lá. Olha que interessante, pessoal. Um inteiro consome 4 bytes da memória, tá? Então o que ele fez? Andou mais um inteiro, foi para 62FE34, onde está o valor 2. Tá vendo? Que interessante. Então nós estamos vendo que o vetor, uma matriz, ele usa a sequência direitinha ali da memória. Vamos pular alguns aqui, ó. Quer ver? Diga. Ele ia somar uma, ia ficar 3, exatamente. Quando a gente põe um asterisco, é o valor que está na variável ali que está associada, tá? Quando a gente usa sem o asterisco, aí ele está, na verdade, pegando o endereço. Entendeu? Ó, aqui ele andou uma, aqui ele vai andar 3. Então ele vai fazer assim, 1, 2, 3. Ele vai trazer aqui o 7, tá? Se eu contei certo, né? Exatamente, ó. Valor 7. Ele andou mais essas posições. Como é hexadecimal, por isso que ficou diferente aqui, tá? Legal, pessoal? Dúvidas? Legal, então vamos continuar aqui, tá? Então aqui ele fez a mesma coisa, só que ele fez um laço, né? Para mostrar todas as posições e os valores da posição. A gente fez fixo, mas aqui é com laço. Tá bom? Uma outra forma também é utilizando a anotação da matriz mesmo. Então, se eu faço assim, ó, ponteiro, colchetes 2, passando o índice, ele é a mesma coisa que IP mais 2. Olha que legal. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que o vetor, ele funciona, ele trabalha como um ponteiro. Tá? Ele trabalha como um ponteiro. Então, tanto faz se eu fizer assim, ou se eu fizer assim. Tá? Vai dar na mesma. Vamos fazer um teste? Eu vou pegar o quarto elemento. O quarto elemento é 10, tá? Então aqui primeiro eu quero trazer o endereço. Ver se ele vai fazer bonitinho. E aqui efetivamente eu vou pegar o valor. Ó. Tá? Note que não é o V do vetor, é o próprio ponteiro, mas eu estou trabalhando aqui como se fosse o esquema do vetor. Tá? Olha lá, trouxe o endereço e trouxe aqui o valor 10. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que o vetor nada mais é que um ponteiro da sequência lá da memória do que eu estou armazenando. Então por isso que eu faço assim, P igual a V, é porque V, né, o vetor também trabalha como se fosse um ponteiro. Tá bom? Algumas coisas estão... Diga. Eu fiquei na dúvida ali, que ó, na linha 10 usou só o P. Isso. Isso. E na
Sim. Por que não pode ser só aquele? Tipo, Porque aqui, porque nessa anotação aqui, quando eu faço o colchete, ele vai trazer o valor, igual eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou trabalhando na mesma anotação que um vetor, né? Usando. Na primeira, lá na linha 10, se colocasse o E, Não, ele ia trazer o endereço do ponteiro na memória e não da variável que ele está associado, entendeu? Tá. Legal. Aqui eu. Diga. Quando a gente armar questões que eu Sim, sim. tem limitação. Ah, existe, tá? Existe. A gente vai aprender a como criar um vetor dinâmico, né? Aqui nós estamos limitando o vetor com x posições, tá? Então o que acontece? Tanto lá em algoritmos, em PEN, nós sempre criávamos vetores fixos, tá? 10 posições, 20 posições, mas existe em várias linguagens de programação, assim, até mesmo na linguagem C, a necessidade, eu não sei, por exemplo, quanto que eu vou precisar. Então nós vamos aprender semana que vem como criar um vetor dinâmico. Então, por exemplo, eu criei ele inicialmente com 10, mas eu vou trabalhando aqui com o meu programa e vou aumentando a capacidade dele. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar em lugares espalhados na memória. Eu vou ter ali a referência dos endereços onde que ele está espalhado na memória. Então eu consigo aumentar essa capacidade, eu consigo ir além. Em relação ao tamanho máximo, aí vai depender do sistema operacional. Tá? O sistema operacional vai dar limitação ali, por exemplo, pro programas, quanto que ele pode alocar um valor máximo ali, quantidades máximas sequenciais. Mas com essa alocação dinâmica, aí nós podemos expandir isso até o limite da memória, porque ele não vai ficar sequencial, ele vai ficar espalhado, porque a gente vai utilizar, né, o ponteiros para fazer referência a essa alocação dinâmica. Beleza? Tá bom. Legal. Tá? Então, aqui, pessoal, o que ele está fazendo? Na verdade, ele está movimentando de um em um, tá? Só que ele está lendo os valores de um em um, tá? Mas é a mesma coisa. Então, as duas formas, né, de indexar elementos no vetor, né, tanto com ponteiro como a forma tradicional, apresentam o mesmo resultado. Contudo, a aritmética de ponteiros pode ser mais rápida do que a indexação direta, pois na indexação direta o endereço do elemento que será acessado é sempre calculado, né, somar endereço base com a posição desejada. Então, isso aí vai servir de ferramenta para outras coisas futuras, tá bom? Os ponteiros também podem ser declarados na forma de vetores. Tá? Então nós vimos um ponteiro inteiro, um ponteiro float, mas eu posso criar um ponteiro em formato de vetor. Né? Então, vamos ver aqui esse exemplo. Int ponteiro 4, tá vendo? Ó? Vetor de ponteiros. Olha que interessante. Então o que significa isso? Eu vou ter um ponteiro, né, que vai ter índices. Tá? Então, eu vou associar, por exemplo, vetores, né, a esse índice de ponteiros. Então, eu tenho aqui ó, V1, V2, V3, V4. Tá? Eu tenho esse ponteiro, esse vetor de ponteiros. Então, o que eu vou falar? O que eu vou falar aqui? Ó? No endereço do meu ponteiro, índice 0, eu vou associar o vetor 1. Tá? No índice 1 do meu ponteiro, eu vou associar o vetor 2. Pode ser tanto vetor como valores. Tá? No
índice 2 no meu ponteiro, eu vou associar o vetor 3 e o vetor 4. Então, isso aqui abre a possibilidade de você ganhar escala, né? Do mesmo jeito que nós sempre trabalhamos com vetores e matrizes para ganhar escala, tá bom? Então, olha a confusão, tá? Então, inicialmente eu tenho aqui, ó, ponteiro 0, ponteiro 1, ponteiro 2, ponteiro 3, tá? Então, esse cara aqui, ó, faz referência a esse endereço, esse cara faz referência a esse endereço, esse a esse e esse a esse, tá? Então, vamos fazer o seguinte, já estamos no final, vamos fazer um outro teste. Fechar esse aqui, abrir outro. Aqui, ó. Ó o que a gente vai fazer. Vamos criar um ponteiro, que é um vetor, tá? Então, esse ponteiro de vetor, eu consigo, na verdade, armazenar 4 endereços diferentes, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui tá? Oi. Consigo, é igual o exemplo lá. Deixa eu fazer o exemplo que está lá. Aí vai ficar mais interessante. Por exemplo, você consegue ter a referência, né? E de qualquer coisa, na verdade, sim. Ó, por exemplo, eu estou criando 4 vetores. Só deixa eu mudar aqui os valores para não ficarem iguais, tá? Ó, eu tenho VA, VB, VC, VD, tá? E aqui eu tenho um ponteiro de vetor, né? Deixa eu ver se vetor de ponteiro. Eu tenho um vetor de ponteiros. Então esse vetor de ponteiros, ele vai ter 4 endereços onde que eu vou poder armazenar. Então, como que eu posso fazer? Ó, P, ponteiro, índice 0. Eu vou pegar o endereço do VA. O ponteiro índice 1, eu vou pegar o endereço do VB. O ponteiro índice 2, eu vou pegar aqui o endereço de VC. E o ponteiro índice 3, eu vou pegar aqui o endereço de VD. Tá? Se eu for imprimir o endereço desses ponteiros, tá? Por exemplo, endereço VA. Em vez de fazer assim, vou fazer um laço, tá? Pra não ficar indo um a um. Olha que legal, eu posso fazer um laço, isso eu vou ganhar escala, tá? Então vamos supor, deixa eu criar essa variável x, eu estou jogando C++, peraí. Vou criar variável x. Eu vou começar aqui a variável x com 0, tá? Ó, x menor que 4, x mais, tá? Aí o que eu vou imprimir?
printf. Eu vou falar aqui, ó, quero saber o endereço, tá? Então, eu vou imprimir aqui o endereço e também eu quero saber o valor, né, inicial que eu tenho ali. Então, por exemplo, valor a gente criou como inteiro, então vai ser percentual i, tá? A gente quebra uma linha. Então aqui eu vou imprimir o seguinte, eu quero saber o endereço, então eu vou pôr assim, ponteiro, posição x, tá? Ele vai falar o endereço, tá? E para saber o valor que está nesse endereço, né? Asterisco, ponteiro, posição x. Vamos ver? Então ele vai ter que trazer o seguinte, ele vai trazer o endereço do VA, do VB, do VC e do VD. Ele vai ter que trazer 2973, que é a primeira posição que eu tenho de cada um, certo? Então vamos lá. Pilou, executando. Olha lá. Olha os endereços. Esse aqui é o endereço do primeiro vetor, do segundo, do terceiro e do quarto. Aqui é a primeira posição do primeiro vetor, primeira posição do vetor B, primeira posição do vetor C, primeira posição do vetor D. Legal, pessoal? Dúvidas? Isso aí vai servir. Dá sim, dá sim. É a mesma coisa. Se nós fizermos um ponteiro de vetor de ponteiro, sim. A gente consegue. O pessoal tá querendo complicar, hein? O pessoal tá afim de encrenca. Dá assim. Tudo isso aí, pessoal, é ferramenta. Nós estamos fazendo um toolbox, tá? Pra gente criar algoritmos ali mais complexos, tá bom? Mas o que eu quero é que vocês tenham isso em mente e que esse asterisco, esse vai para lá, vai para cá, esteja claro na cabeça de vocês, tá bom? Mais dúvidas, pessoal? Acabou as dúvidas.